Que alegria estar aqui. Obrigada, pastora Elaine. Que honra, que alegria. Meu Deus. Obrigada aos irmãos. Tenho certeza que o Senhor tem muito mais ainda essa noite para as nossas vidas. Amém? Porque Ele é bom, maravilhoso. E Ele faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Gostaria que você abrisse a palavra. Deixa aberto lá por favor, em 1 Reis. Amém? Eu já falo o capítulo. E como eu estava dizendo, verdadeiramente é uma honra estar aqui, é uma honra esse convite, que eu creio que da parte de Deus, pela vida dos pastores. Amém? E é uma honra, é um temor muito grande de verdade, meu irmão, estar aqui no altar do Senhor, porque foi nesse lugar, no altar do Senhor, que eu, pastora Jordana, tenho recebido ao longo de alguns anos as maiores bênçãos da minha vida. E uma das bênçãos que eu recebi no altar do Senhor, eu ainda era mais jovem, sou jovem, né, gente? Que nem o Rafael, né? Falando aqui, isso aqui é para os jovens. Eu, não, gente, não me exclui, não, sou jovem. O irmãozinho nem olhava para mim, né? Tô brincando. Mas, de verdade, eu ainda mais jovem. E, como ele disse, realmente é algo difícil, complicado. E eu ainda não conhecia o Senhor, não tinha dádiva de ter conhecido o Senhor como o Rafael já conheceu. Dá licença, gente, porque eu dei glória ali, louvei. Foi muita bênção. E ainda jovem, e isso não estava aqui, eu me lembrava quando estava, no decorrer dessa tarde, quando eu estava sentada ali, que o pastor, eu ainda não era cristã, pastora, e eu fui fazer uma visita lá na igreja batista, e o pastor estava pregando. Deus me lembrou disso. Senhor, o que Deus faz? Ele estava pregando, eu me lembrei da palavra que ele falava sobre pecado. E ele dizia que não existia nem pecadinho, nem pecadão. Eu acho que ele era líder de jovens. Ele é? Vocês eram líder de jovens? Não? Eu não sei porquê, eu achei que era. Porque ele falava assim, e eles, no contexto, ele quis dizer sobre acusação, que não existia nem pecadinho, nem pecadão, mas que tinha pessoas naquela noite que estavam se culpando demais. E eu naquela noite fui assim para lá. Não que eu não fosse pecadora, eu nem conhecia Jesus, nem tinha aceitado Jesus, mas eu verdadeiramente estava com um jugo de culpa muito pesado, muito grande, me sentindo muito infeliz, muito triste. Eu acho que no contexto assim, né, as pessoas na igreja de repente não entenderam, mas eu entendi. Então, às vezes, nós falamos coisas, e você fala coisas, que você, por hora, não entende por que está falando. Mas Deus sabe, e alguém que está aqui vai entender nesta noite o que Deus quer falar na sua vida. Como Deus fez comigo naquela noite. Só Deus sabia. Eu não conhecia os pastores, mas Deus sabia o que eu estava precisando, e eu ouvi aquela palavra e foi semente na minha vida. E isso é honra e glória do Senhor, porque foi naquela palavra, entre tantas outras palavras que Deus enviou para a minha vida, o Senhor me encontrou, eu encontrei o Senhor, e hoje eu posso estar aqui falando com vocês do nosso Senhor Jesus. E no altar do Senhor eu fiz uma das maiores confissões da minha vida. Eu ainda não era casada com meu esposo, e nós recebemos o convite para ir na igreja da qual nós congregamos hoje, o Ministério Apacentar. E naquele local, eu fiz a melhor e maior declaração da minha vida. Foi no dia que eu disse assim, diante do altar, ninguém chamou, mas meu coração esquentou, e naquela noite eu cheguei diante do altar e disse: Senhor,
Eu sei os riscos. Eu me lembro exatamente assim, pastora. E eu disse, eu sei os riscos que envolvem essa decisão que eu vou tomar agora. Eu sei que não é fácil. Mas vem, Jesus, na minha vida. Arranca de mim essa tristeza, essa amargura. Arranca de mim esse sentimento de rejeição, de que minha vida não vale a pena. E foi no altar que eu fiz a melhor declaração da minha vida. E desde aquele dia, eu posso afirmar para vocês, nunca mais eu fui a mesma. Todos os dias eu preciso do Senhor, todos os dias eu preciso buscar ao Senhor, mas todos os dias eu o encontro, todos os dias eu tenho acesso, assim como você. Passamos por dificuldades, podemos passar por tribulações, mas todos os dias você pode encontrar o Senhor. O grande diferencial que você tem, e se ainda não tem, porque ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador, saiba, o grande diferencial dessa decisão é que nós não andamos mais sozinhos, sem orientação. Em Provérbios vai dizer que o ímpio, ele tropeça, cai, e nem sabe por que, o que tropeçou, por que caiu, mas que nós não, que aceitamos o Senhor Jesus como único e eterno Salvador, caminhamos na luz, sabemos o que estamos fazendo na terra, Ele traz direção. Aleluia! Glória a Deus. Um outro testemunho que eu tive diante do altar, foi já convertido depois de alguns anos. Eu separei esses dois, gente, foi muita bênção no altar, que o altar nos proporciona. Eu sei que vocês têm também relatos do que o Senhor tem feito na vida de vocês. E eu estava já há 3 meses com uma dor de cabeça que não passava, pastora. Fazia exames, ia em todos os médicos, eu não tinha nada, mas a dor de cabeça não passava. Eu ia trabalhar com dor de cabeça, eu ia para a igreja com dor de cabeça, eu fazia as coisas em casa com dor de cabeça, e a minha vida já estava insuportável. Quando teve um dia que eu cheguei na igreja, a mesma coisa, ninguém precisou me convidar. Eu não estava nem conseguindo orar, mas eu cheguei diante do altar, me ajoelhei e falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu lembro que eu chorei. Irmãos, eu fui imediatamente curada de uma dor de cabeça de 3 meses que remédio nenhum curava. Tem milagre no altar, não tem? Tem milagre no altar. E eu gostaria de trazer menção à nossa memória nesta noite sobre o que é o altar. O altar é um lugar que eu e você escolhemos para Deus habitar em nossas vidas. Altar é um lugar de se encontrar com Deus. Amém? E aonde esse altar é aonde você resolver tirar um tempo para se encontrar com Deus. Aleluia! Em 1 Coríntios, no capítulo 6, 19, diz assim, que a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E eu gosto de pensar, se nós somos o templo, essa é a minha definição de altar, para mim. Se eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, eu gosto de imaginar que o altar é um lugar mais íntimo dentro de nós. É como se fosse o nosso coração, o lugar mais íntimo no seu interior. É um lugar onde nós nos encontramos com Deus. Aleluia! Altar,
Existem várias referências sobre altar na palavra. Eu vou apenas fazer algumas citações sobre o altar, que diz que o altar é um lugar de encontro com Deus, é onde Deus transforma caráter, é um lugar onde Deus confirma a promessa, é um lugar onde eu trago à memória tudo que Ele fez por mim e agradeço. É lugar de oferta, de doação, é lugar de entrega, é lugar de reverência e devoção. Talvez nós possamos, assim como eu, tem alguém aqui nessa noite que precisa encontrar esse lugar nesta noite. De repente, um lugar onde a gente precisa ter mais reverência, onde nós precisamos nos encontrar, onde nós precisamos de uma transformação na nossa mente, no nosso interior, na nossa vida. Eu não sei qual é o ambiente, o lugar que você precisa transformar, ou o altar que você precisa encontrar nesta noite, mas eu sei que o Senhor tem anseio em estar com você nesta noite. Eu sei que o Senhor quer fazer algo para transformar as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. E o que eu quero falar não é algo teológico, até porque, meu Deus, eu não conseguiria. Eu escuto as palavras da pastora Elaine, escuto as palavras do pastor, às vezes fico escutando lá, meu Deus. É dia que eu penso, eu vou pedir uma pastora para poder me fazer alguns ensinamentos comigo. Porque assim, vocês são muito abençoados, gente. Meu Deus. É um homem e uma mulher cheios da palavra, cheios de ensinamentos, cheios de conhecimento. Senhor. Então não é nada teológico. É apenas algo que Deus quis que eu compartilhasse com vocês nessa noite. Amém? Aleluia! No Antigo Testamento, eu vi várias referências em relação ao altar, irmãos. E eu vi que algo comum para poder levantar altar para o Senhor, existiam itens comuns dos quais profetas utilizavam para poder levantar altares. E esses itens eu separei 4, que fala assim comigo: pedras, lenha, fogo, sacrifício. Itens necessários para que fosse erguido um altar para Deus no Antigo Testamento, amém? O Senhor me fez lembrar de 4 altares que eu quero mencionar rapidamente com vocês nessa noite. E o primeiro altar, ele está lá em 1 Reis, no capítulo 18, abra comigo lá, capítulo 18, no versículo 32. E diz assim: com as pedras construí um altar em honra ao nome do Senhor. E essa palavra, esse versículo vai fazer menção, o contexto desse momento, a maioria de vocês já conhece o contexto desse momento, vai falar sobre Elias, do momento em que Elias reconstruía um altar para Deus. Qual era o contexto que o profeta se encontrava naquele momento? Era um momento em que o povo de Israel havia virado as costas para Deus. Você vai ver lá no capítulo 19, no versículo 10, vai dizer que o povo de Deus, o povo de Israel, havia destruído, quebrado altares e mais, eles haviam matado profetas. Então essa era a condição de caos, era o contexto daquele momento, naquele momento, em que o povo destruía o altar de Deus e matava profetas. E o profeta Elias, ele vai se levantar nesse tempo, neste momento, nesta hora, como um reconstrutor de que, Jordana? De reconstrutor muito mais que um simples altar. Ele estava reconstruindo um altar de honra, a honra de Deus que havia se perdido, que o povo tinha deixado de fazer, de honrar, de reverenciar o Senhor. E ela estava destruindo o altar para adorar falsos deuses. Era um contexto de trevas, era uma atmosfera de trevas, era uma atmosfera de rebeldia.
E o profeta Elias, ele vai chegar diante daquele monte e ele vai fazer o que ninguém estava fazendo, que era reconstruir um altar. Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus para me beber um pouquinho de água. E dentro desse contexto, o profeta estava restaurando o altar. Naquele dia, o fato de o profeta ter honrado a Deus trouxe àquele ambiente, àquele local, uma atmosfera diferente. Em Romanos 14:17, vai dizer que o reino dos céus, ele é paz, pode dizer comigo, para a gente poder interagir, paz, justiça e alegria. Naquele momento, o profeta estava desfazendo uma atmosfera de tristeza, de trevas, uma atmosfera de injustiça e trazendo o reino dos céus na terra. E estava havendo uma transformação de um ambiente terreno para um ambiente do céu naquele lugar. A partir do momento que nós construímos altares para poder realmente honrar a Deus, para poder realmente exaltar o nome de Deus, nós criamos em nossa vida o poder de transformar ambientes por onde passamos, por onde estamos, situações que estamos vivendo. Eu não sei a situação de treva, de caos e até de desesperança que você possa estar vivendo. Mas eu sei que no momento que você decidir, nem que seja com um restinho de forças que você tiver, ou até a força que você acha que não tem, você tomar a decisão de reconstruir, a decisão de levantar novamente um altar de honra ao Senhor, você vai ser gerado em você uma atmosfera de poder para poder transformar essa situação de caos que você está vivendo. Sabe o que acontece quando a gente está no caos, quando a gente está no vale? Eu não estou falando para vocês do que eu já não vivi. A palavra vai dizer, tem muitas canções falando sobre passar pelo vale, não é? Passar bem pelo vale. Gente, não tem como. No vale, a primeira coisa que a nossa mente pensa é medo de morrer. Bonito aquilo que Davi falou, né? Em Salmos. Mas o vale é tenso. E é um momento de decisão. Se a gente vai temer e desistir, ou levantar e reconstruir. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu voltar. Aleluia. E a palavra conta que no momento em que Elias, o profeta, decidiu reconstruir e levantar novamente a honra do Senhor. Eu estou falando de mim. Houve situações na minha vida em que eu parei para reclamar, para questionar. Eu não cheguei a destruir o altar, eu não cheguei a matar nenhum profeta, pela misericórdia de Deus. Mas eu entrei num caminho ruim de reclamar, de questionar. E nesse momento, pela graça de Deus, eu tomei a decisão, de honrar o nome do Senhor. Porque a reclamação, ela não exalta o nome do Senhor. A reclamação, ela não traz honra para o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que você não está passando por um momento difícil. Eu estou dizendo que é possível sim, ainda que esteja um caos, você tirar uma palavra de dentro de você. O meu Redentor vive, o meu Redentor é poderoso, Ele não se cansa, Ele dá força ao cansado, Ele levanta, Ele é poderoso!
dos exércitos. Honrar a Deus. Elias estava fazendo isso e estava transformando o ambiente, estava transformando a atmosfera, estava acontecendo uma coisa louca na terra. E você sabe o que aconteceu. Aleluia, aleluia. E a palavra nos conta que Elias, diante daquela ação, Deus mandou fogo do céu. A gente lê isso tantas vezes, né, pastora? Tantas vezes que começa a parecer algo comum, mas pensa comigo. Desceu fogo do céu e consumiu o altar. É algo extraordinário. Aleluia. Aleluia. Construir altar de honra. Construa altar de honra ao Senhor. Aleluia. Deus vai responder essa situação aí com fogo. Aleluia. Elias não tinha todos os itens necessários para que fosse erguido o altar naquele dia. Elias, essa palavra vai dizer em detalhes que ele tinha lenha, vai dizer em detalhes que ele tinha fogo, que ele tinha as pedras, vai dizer que ele tinha o sacrifício, que ele cortou o sacrifício e colocou lá os pedaços, estava tudo prontinho, mas a palavra também vai dizer que estava sem fogo. E escuta o que eu quero te dizer nessa noite em nome do Senhor Jesus. Levanta o altar para o Senhor com aquilo que você tem, e aquilo que está faltando Deus vai mandar, Deus vai fazer. Aleluia. Não fica preocupado com o que falta, fica ligado no que você tem, e Deus tem colocado coisa dentro de você para mudar a sua vida e pessoas ao seu redor. Faltava o fogo, Deus mandou o fogo. E não foi qualquer fogo, foi um fogo que consumiu aquele altar. Foi um fogo que todos ao redor viram que o Senhor era Deus. Porque aqueles que não adoravam a Deus passaram o dia inteiro chamando por um Deus estranho, chamando por Baal, clamando por Baal, e nada, mas o Deus verdadeiro manda o que você precisa. Deuses falsos manda aquilo que te exalta. Pode tentar mandar algo que te traga alegrias momentâneas, sorrisos momentâneos. Mas o Deus verdadeiro traz o que você realmente precisa, na hora que você precisa. E o que Ele faz? Exalta o nome dEle, glorifica o nome dEle, não o nosso. Pessoas vão olhar para você e ver você e vão dizer: só o Senhor é Deus, por causa da sua vida. Meu Deus, aleluia. Aí você pode pensar assim: a pastora Jordana não me conhece. Eu não te conheço, mas Deus conhece. E o mesmo Deus que me tirou do mar de lama, da tristeza, da amargura, da destruição, olhavam para mim na minha casa, na minha família, na escola, no trabalho, onde quer que eu fosse, e diziam: tadinha, não vai dar em nada. Mas Deus te viu. Deus tem o que você precisa. Deus tem o que você precisa. Aleluia! Glória a Deus! Todos ao redor vão reconhecer que só o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Um outro altar que o Senhor falou comigo é um altar de sacrifício. E nós conhecemos também essa passagem. Está lá em Gênesis 22, 9. Abra comigo. 22, 9. E diz assim:
Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. A gente conhece a história de Abraão, sobre a dificuldade, sobre os sonhos que eles tinham de ter um filho e sobre a impossibilidade, porque eles não tinham. E Deus realizou o sonho deles. E quando Deus realizou o sonho, Deus chega para eles e fala: me dá o sonho. Eu não sei se já teve alguma situação assim, que você até envolveu a força do seu braço, você até envolveu alguns planos que não eram plano de Deus. Você até se esforçou. Aí você voltou a fazer o que Deus falou para você fazer. E o sonho veio, o sonho se realizou. E em algum momento, Deus falou: me dá. Vim colocando tentando imaginar aquela situação. E eu tenho certeza que não foi nada fácil. E envolveu um sacrifício. Muito além, porque Deus pediu Isaque. E diante daquela situação, Abraão chegou diante do altar. Ele tinha alguns itens para poder levantar o altar para o Senhor. E a palavra vai dizer que ele colocou, também vai dizer em detalhes, que ele colocou as pedras, colocou a lenha. Ele tinha o fogo. Mas Abraão não tinha o sacrifício. Mas sabe o que Abraão tinha? Ele tinha um desejo de obedecer. Ele tinha um desejo de reverenciar. Ele tinha um desejo de sacrificar. E diante daquele momento, daquela circunstância, aquilo que faltava, Deus também proveu. Porque a palavra vai nos contar que que Deus proveu o cordeiro e que Abraão não precisou sacrificar Isaque. Eu gostaria de profetizar na sua vida nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você tem se sacrificado. Eu não sei qual é a situação que de repente você tenha dito assim: eu acho que eu não vou conseguir. Mas que você tem colocado diante de Deus, que você tem orado diante de Deus, tem obedecido diante de Deus, tem obedecido a palavra, tem buscado a palavra, tem colocado a sua vida diante de Deus, orado, buscado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que te falta, o Senhor vai prover. Assim como proveu na vida de Abraão, Ele vai prover também na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. E Deus te fala nessa noite, nos fala nessa noite. Vamos erguer esse altar para o Senhor. Um altar que nós conseguimos obedecer. Eu sei que às vezes pode parecer pesado, porque a carne não é fácil. Nós vivemos ainda nesse mundo. Não é fácil sacrificar uma atitude errada. Não é fácil sacrificar algo que você gosta de fazer, mas não deve fazer. Mas eu quero te dizer nessa noite, vai valer a pena levantar esse altar para o Senhor. Vai valer a pena, o Senhor te diz, vai valer a pena, porque eu não abro mão de você. Aleluia, aleluia. Confia no Senhor. Toma atitudes. Naquela época parecia uma atitude... era uma atitude muito drástica. Sacrificar o próprio filho. E ele ia fazer, irmãos. Ele ia. Deus está vendo seu coração no desejo de obedecer. Amém. E Deus coloca nossas vidas nessa noite força para obedecer. Para ser fiel, para confiar, em nome de Jesus. Aleluia.
E o próprio Isaac, um outro altar que eu gostaria de falar, e um altar extremamente essencial, primordial, é o altar de invocação. E o próprio Isaac, filho de Abraão, no capítulo 26, no versículo 25, vamos ler lá, 26, 25, diz assim: Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deus deu-lhe o nome de Reobote, e dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Desculpa, eu estou lendo 22. 25. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Isaac havia crescido, Isaac havia prosperado, e nesse capítulo vai contar que pessoas se levantavam para poder atrapalhar, para poder entulhar poços que pertenciam a Isaac, filho de Abraão, para atrapalhar a prosperidade, para poder atrapalhar a expansão. Inimigos se levantavam para poder não deixar Isaac fluir, para não deixar Isaac cumprir todo o propósito de Deus na vida dele. Mas a palavra vai nos contar que Isaac levantou um altar de invocação ao Senhor. Um altar em que ele chamava ao Senhor para aquela situação. Isaac levantava um altar para chamar a Deus. Você pode dizer um amém? Aleluia. E com aquela atitude, algo chamou muito a atenção nesse texto. É porque Isaac, ele com aquela atitude, ele estava marcando um novo tempo. Um tempo em que ele tinha deixado para trás aquele Isaac que desentulhava poços. E o novo Isaac que se levantava como um grande não sei se existe essa palavra, um grande homem para erguer altares para o Senhor. Isaac deixava naquele momento de ser um desentulhador de poços para se tornar alguém que construía altares que chamavam o nome de Deus na terra, para exaltar o nome de Deus na terra. Eu não sei qual situação de repente você pode estar vivendo. A situação, tudo que você faz até certo, mas não parece que não flui. Você toma as atitudes certas, mas parece que a coisa não acontece. Você busca, você ora, mas parece que não vai. A porta não se abre. A enfermidade continua. Deixa eu te falar. Levanta um altar. Decide levantar nessa noite um altar de invocação a Deus. Mas Jordana, eu não sou totalmente pura, eu sou pecador, como é que eu vou chamar Deus na terra? Faça isso, porque a misericórdia dele te basta. Chame o Senhor, porque somente Ele tem poder para transformar a sua vida, para poder abrir porta, para poder fazer na sua vida essa enfermidade ir embora. Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Ele é poderoso para fazer você chegar essa noite assim e falar: eu ainda não conhecia o Senhor, mas conhecê-lo transformou verdadeiramente a vida. Às vezes, a gente toma caminhos, às vezes a gente toma decisões
que até parece que é perfeito. A gente quer. Mas para Deus, Ele tem algo tão maior, tão melhor, tão extraordinário. Aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor. Abra comigo lá em Gênesis 35, já estamos terminando. O Senhor quer se tornar conhecido. Está na palavra dEle, Ele tem desejo de ser conhecido. E a gente quer muitas coisas na terra. Muitas coisas na terra. Mas a maior delas é podermos conhecer o Senhor. E essa noite é uma oportunidade que nós estamos tendo de Deus para poder conhecê-lo, para poder nos achegarmos a Ele, para poder dizer para Ele o que nós pensamos, o que nós precisamos. Aleluia, aleluia. Está lá comigo? Gênesis 35. Louvado seja o seu nome, Senhor. E vai dizer assim, no versículo 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Eu já estou finalizando. Só para a gente poder ficar ligado. Nesse momento, nesse contexto, Jacó, ele estava diante de um momento em que Deus chega para ele e fala: levante um altar para mim. Faça um altar para mim. E é algo extremamente diferente e que chamou minha atenção. Porque Abraão foi inspirado a levantar um altar. Isaac foi inspirado a ter a atitude de levantar um altar. Mas nesse momento, para Jacó, Deus pede para ele. Deus pede para ele fazer. E sabe o que me deixou um pouco intrigada em relação a isso? Porque Abraão, seus pais, os pais de Abraão, adoravam a deuses estranhos. Terá adorava deuses estranhos. Abraão, ele não teve ensinamento de como levantar um altar. Isaac, filho de Abraão, viu o pai levantar altar. Certo? Quem está comigo? Isaac viu o pai levantar altares. Amém? Porque Abraão já sabia como fazer, por inspiração divina. Ele era inspirado a adorar, a exaltar, a buscar. E como fazer? Isaac viu o pai fazer. Isaac sabia como fazer. Jacó viu também o pai fazer. Isaac fazer. Sabia como fazer. E eu fiquei pensando, por que Deus teve que pedir para ele fazer? Deus teve que chegar para Jacó e falar: levante um altar para mim. Um altar, e a palavra vai dizer, eu vou ler de novo. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão. Sabe por que Deus teve que pedir? Porque uma das coisas mais, eu entendo, Jordana, uma das coisas mais difíceis na terra, e que o inimigo trabalha fortemente,
é para que nós não consigamos ter um coração agradecido, um coração de gratidão a Deus, um coração cheio de vontade de só dizer obrigada, Senhor, pelo livramento, obrigado pela minha vida. A vida às vezes ela nos coloca em tantas situações. Eu não estou julgando a mim nem você. A vida nos coloca em tantas situações que nos leva tantas vezes a querer e a pedir. Jacó, ele teve que ser impulsionado diretamente por Deus para que pudesse levantar o altar. Porque Jacó não estava fazendo isso por livre e espontânea vontade. Se Deus teve que pedir para ele fazer, é porque ele não estava conseguindo ainda reconhecer o que Deus havia fazendo para ele durante todos aqueles anos de livramentos no deserto, de curas, de tempos que o Senhor guardou, de tempo que Deus proveu na vida dele, coisas que ele não tinha. Você conhece a história de Jacó? Saiu da terra dele sem nada. O quanto Deus levou, prosperou, cuidou no deserto, cuidou no tempo da sequidão, cuidou no tempo de dor, de solidão. Será que tem alguém aqui esta noite que o Senhor cuidou num tempo de solidão, num tempo que você não tinha ninguém, num tempo que ninguém olhava para você, num tempo em que te rejeitavam? Será que tem alguém aqui que se lembra do dia que o Senhor te achou, te amou? E se você não se lembra, eu quero te dizer nessa noite, se você puder fechar os seus olhos. O Senhor te ama tanto. Isso que você tem passado, que tem acontecido, seja bom ou seja ruim. Tem gente aqui essa noite que Deus te tirou de um lugar tão escuro, de um lugar tão lamento, lama, sujeira. Tem dias que você pensa assim: Deus me esqueceu, porque Ele é tão poderoso, mas por mim Ele não faz. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem visto o seu tempo de obediência. Deus tem visto você levantando esse altar, mesmo diante da dor e do sofrimento. Deus tem visto. Ele vai prover na sua vida com aquilo que falta. Ele vai prover